A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. O programa analisa os principais temas da atividade política da semana. Hoje temos os projetos de lei da imigração e da nacionalidade que baixam à especialidade na Assembleia da República sem terem sido votados na generalidade. O Governo conseguiu que o Parlamento aprovasse a descida do IRS e os órgãos do Partido Socialista, de José Luís Carneiro, foram aprovados com larga maioria. Começamos pelo primeiro destes temas que referi. As propostas do Governo sobre a Lei da Nacionalidade vão ser discutidas na especialidade, tal como tinha sugerido o Partido Socialista. As restrições à imigração e naturalização de estrangeiros estão em debate no Parlamento. O Governo prevê retirar a cidadania aos imigrantes condenados pela prática de crimes graves e está também previsto que existam outras regras para a atribuição da nacionalidade e para a entrada em Portugal dos imigrantes. Começamos por João Paulo Rebelo. João Paulo, esta forma de tratar o assunto na Assembleia da República, não havendo votação inicial na generalidade e a passagem à especialidade, é uma forma de manter o Partido Socialista ainda ativo, digamos assim, na procura de um consenso para estas matérias? Acha que desta forma é possível que o PS possa também acabar por estar envolvido na solução final a ser encontrada? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde Francisco, à Paula Santos, ao Paulo Edson Cunha, a todos naturalmente que nos seguem. Diria que sim, de facto o Partido Socialista tinha sugerido que justamente estes projetos, quer o da Lei da Nacionalidade, quer das imigrações, pudessem refletir, no fundo, um consenso mais alargado possível na Assembleia da República. Desde a primeira hora não só nos dispusemos a conversar, mas sobretudo mostrando que são matérias em que não deve haver lugar, digamos, a concepções muito extremistas, muitas delas, como sabemos, populistas, e por isso, naturalmente, ficámos agradados com a possibilidade de agora, em especialidade, podermos efetivamente alcançar os tais consensos. Em muitas matérias provavelmente não será possível, mas haverá seguramente algumas das alterações que poderão gerar um consenso mais alargado. E quando refiro a um consenso mais alargado, falo sobretudo daqueles partidos que, enfim, hoje em dia temos o hábito de dizer se identificam com uma discussão e uma participação na discussão dos assuntos que compreenda a complexidade deles, que compreenda naturalmente a evolução que também temos que ir fazendo do ponto de vista legislativo também, as realidades que se impõem. Isso é tudo, diria, normal. O que já não é normal é querer, digamos, fazer de alguns votos expiatórios de um conjunto de, enfim, dificuldades que o país possa estar conjunturalmente a atravessar, ou outras que são mais estruturais. No fundo, relativamente à Lei da Nacionalidade, o Partido Socialista não entende como óbvia quaisquer, ou como óbvias quaisquer alterações, porque nos parece ser uma matéria, lá está, que resulta de um consenso alargado já com vários anos, e sobretudo rejeitamos em absoluto esta confusão que se procura fazer da Lei da Nacionalidade, das questões das imigrações, porque entendemos que uma coisa tem muito pouco ou mesmo nada
a ver com a outra. Relativamente enfim, à lei das migrações, sim, aí reconhecemos também que temos que dar uma melhor resposta, sobretudo com um objetivo, que é com o objetivo de satisfazer as necessidades que o país tem, e tanto se tem falado sobre isto, eu julgo que uma posição muito compreensível, atrevo mesmo a dizer uma posição de alguma moderação, consegue identificar exatamente o que está em causa, não é? Por um lado, necessidades que o país tem, sejam do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista, enfim, dos setores sociais, como temos tantas vezes falado e ouvido falar, é um tema que não se pode dizer que não tenha discussão ampla de uma forma geral na sociedade portuguesa, mas, por outro lado, o equilíbrio e, nomeadamente, garantir a resposta do Estado Social para todos. E todos inclui, evidentemente, os portugueses de sempre, digamos, quem cá nasceu e quem cá vive, com aqueles que, entretanto, nos procuraram justamente também à procura de uma vida melhor, e para responder, lá está, às necessidades que o país tem, também do ponto de vista, digamos, de mão de obra. É isto que, no fundo, tem que ser... João Paulo Rebelo, por aquilo que está a dizer e pelo que tem sido a conduta das diversas forças partidárias nos últimos anos, haverá uma maior distância do Partido Socialista para com estas propostas no que diz respeito à imigração do que existe do lado das alterações à lei da nacionalidade. É certo ou não? Há uma... Eu não sei se o Francisco enunciou exatamente como queria. Eu diria que há uma maior distância relativamente às alterações da lei da nacionalidade do que propriamente à das imigrações, porque, como digo, reconhecemos que nos últimos anos, enfim, o país tem que dar uma resposta, Francisco, em termos práticos, quer dizer, não faz muito sentido que haja centenas de milhares de pessoas à espera de uma regularização, digamos, no nosso país, da sua situação, não é? Isso não faz muito sentido e, portanto, alguma coisa temos que fazer para garantir, no fundo, que essas pessoas não só estão a cumprir as suas obrigações laborais, porque a Generalidade diria está cá a trabalhar, mas depois tem que estar legalmente e numa situação, digamos, também que lhes possam ser conferidos os direitos de quem já cumpre obrigações. E isso faz com que, nomeadamente, a chamada questão portanto, da declaração de interesse, sim. Exatamente, da manifestação de interesses, peço desculpa, estava agora aqui a falhar, da manifestação de interesses, tem que ser repensada, e, portanto, e o Partido Socialista também já de alguma forma reconheceu que essa foi uma forma, digamos, expedita de responder às necessidades e face a uma conjuntura que existia e que hoje, eventualmente, tem que ser olhada de outra forma, quer dizer, o anterior secretário-geral do Partido Socialista disse-o, digamos, com toda a clareza, e o atual secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, tem tido justamente essa posição moderada. Não aceitamos que se faça, digamos, de repente um bode expiatório, como dizia há pouco, todos os problemas do país parece que são provocados pelos imigrantes, evidentemente que não são, antes pelo contrário, eles vêm no fundo, para trabalhar e, portanto, ao trabalhar para ajudarem o nosso país. Agora, evidentemente, temos que saber encontrar um equilíbrio, no fundo, também sobre o que eu já disse, não é? Entre a capacidade que o Estado tem de garantir a todos os cidadãos e residentes legalmente em Portugal os direitos que a nossa Constituição prevê, o nosso Estado de Direito, mas também garantir, de facto, que o Estado consegue fazê-lo e conseguir fazê-lo. Uma coisa é fazê-lo para uma determinada população, outra coisa é fazê-lo para uma população maior, não é? Portanto, isto julgo que resulta claro para toda a gente. Há, no entanto, partidos na Assembleia da República, para concluir, que não querem, digamos, não querem fazer esta discussão de uma forma séria, não querem reconhecer, digamos, de facto,
todos os lados desta equação querem se focar de uma forma populista mais num lado. Isso é que nós não aceitamos. Paulete Santo Cunha, o PSD tem aqui a aproximação do Chega ou vice-versa. Há uma disponibilidade do Chega para aprovar estas alterações propostas pelo Governo e, entretanto, agora esta forma de baixar a especialidade correspondendo ao pedido do Partido Socialista, como é que olha para isto? Isto é o PSD ou a AD, o Governo, a jogar nos dois tabuleiros, a procurar ter o apoio para este pacote legislativo, tanto ao alcance tanto do lado do Chega como do lado do PS? Boa tarde, Francisco Brito, e também aos meus colegas de painel, ao João Paulo Rebelo e à Paula Santos, e a todos que nos ouvem. Eu diria que não é nem uma coisa nem outra. É necessário um tema desta importância na sociedade portuguesa, necessita igualmente de um amplo consenso, ou do mais amplo consenso possível. E necessita mais do que isso. A intervenção do João Paulo Rebelo, no fundo, fala um bocadinho destas demagogias que existem, extremadas, quer à esquerda, quer à direita, que acabam por não ajudar, acabam por trazer uma narrativa que se aproveita da realidade, porque existem, de facto, muitas situações que estão mal, portanto, não será difícil ir ao encontro de narrativas mais extremadas, e o que se pretende é algo que eu tenho dito sempre aqui neste programa, antes de mais nada, é moralizar o sistema e é encontrar a forma mais expedita, mais justa, mais célere de nós resolvermos um problema nacional, porque este é um problema nacional. Aliás, este problema nem sequer é nacional. Este problema é um problema que toda a Europa, pelo menos toda a Europa atravessa, outros continentes atravessam com outras questões de migrações, de refugiados políticos. Portanto, este problema é um problema central neste momento, não só no nosso país, mas como, sobretudo, no espaço europeu. E daí que o PSD, à semelhança do que tem tentado fazer, mas mais até nesta legislatura que começou agora, se propõe fazer, é encontrar e é fazer pontes para aquilo que sejam os consensos possíveis. E dentro dos consensos possíveis, eu consigo compreender. Eu não tenho dificuldade em compreender até os extremismos. Em compreender porquê? Porque, como eu disse, os extremismos vão-se alavancar em situações concretas. Eu, na minha atividade profissional, trato destes assuntos. Tratava destes assuntos, porque agora, diretamente é o Estado, e sendo a questão do Estado, eu deixei de o fazer, portanto, é ter o contraponto com o Estado, mas estive durante muitos anos e conheço bem esta realidade. Conheço a realidade no terreno, não conheço só a realidade do ponto de vista político. Eu sei quais são as dificuldades que as pessoas, que os imigrantes atravessam, mas também sei as dificuldades que os nossos empresários têm relativamente à mão de obra e relativamente a necessidades, muitas vezes, só colmatadas com mão de obra imigrante, é que conseguem encontrar sustentabilidade para os seus negócios. E é isto que está em causa. Está em causa a sustentabilidade de um conjunto de negócios, está em causa várias pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão em Portugal, muitas delas numa situação irregular, mas elas em si perfeitamente regulares, portanto, a aguardar que a parte administrativa lhes resolva o problema. E depois temos outro tipo de situações, que são aquelas situações que nós vamos ouvindo cada vez mais. Eu posso dizer, eu ainda hoje, junto com outros deputados do meu partido, numa determinada região, fomos abordados por umas pessoas que nos vieram a dizer: olha, nós temos medo, não queremos dar a cara, mas queremos informar que aquela pessoa X naquele local, as pessoas até põem as coisas desta forma, existe tráfico de seres humanos. Nós depois não...
A confusão que depois se estabelece aqui é que nós não conseguimos ter a certeza se essa realidade existe mesmo ou não. Até me recordo que estávamos ali a discutir a quem apresentar a queixa. E eu até disse, olha, apesar de não estar regulamentado de forma nenhuma, mas a proposta da AD, do Governo, no sentido da criação da polícia especializada em serviços de estrangeiros e fronteiras, deverá, calculo eu, ter também uma ação, um departamento que vá fazer exatamente esta fiscalização, porque é isto que se quer evitar. E termino desta forma. Quando nós falamos aqui em moralização, quando eu falo muitas vezes em moralização, no fundo a moralização é isto, é quem já entrou legal, que se regularize e o mais depressa possível. Não é correto terem que estar nas filas de madrugada e que não tenham a sua situação regularizada quando o Estado já o devia ter feito. Quem está ilegal, que não esteja, e quem vem para não alimentar até estas redes que trazem um conjunto de imigrantes até para a Europa. Nós somos uma porta de entrada de imigrantes ilegais para a Europa, todos nós sabemos disso, até para evitar esse tipo de situações, nós temos de o fazer, de moralizar o mais depressa que nós conseguirmos isto. E se conseguirmos moralizar com um vasto consenso, e este vasto consenso consegue-se neste momento com os partidos que os portugueses lhes deram a confiança máxima, e nós não podemos esquecer isto. Em primeiro lugar, a AD, e em segundo lugar, mais ou menos em décimo, em número de votos, como sabemos, mais o PS, em número de mandatos, mais o Chega. Temos de falar com esses partidos e temos de tentar encontrar o consenso com esses partidos. Sem esquecer, e eu sou um defensor da democracia em pleno, sem esquecer os partidos mais marginais, com menos votos, mas que também têm uma representatividade democrática e também têm pessoas que votaram neles e que defendem as suas ideias. Agora, depende das ideias que nos vão apresentar, não é? Porque se vierem com ideias extremistas, estragando o que se está a tentar fazer do outro lado, acaba por ser pernicioso esse tipo de acordos. Paula Santos, como é que olha para esta forma de tratar estes projetos de lei na Assembleia da República? Baixar a especialidade é uma boa forma, é adequado para procurar um consenso mais alargado, isto sem ter sido feita a votação na generalidade? Muito boa tarde, Francisco. Cumprimento também João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos os que nos ouvem. No quadro do regimento da Assembleia da República, há de facto essa possibilidade de requerer a baixa de iniciativas legislativas à Comissão sem votação para uma nova apreciação na generalidade. É assim que está definido. Neste caso concreto, não nos parece que seja positivo, porque estamos a falar de um conjunto de iniciativas legislativas que constituem de facto um enorme retrocesso. E, portanto, estas são matérias, a clarificação e a votação na generalidade das iniciativas parece-nos que é importante. Nós, ao longo deste debate sobre estas matérias, eu creio que tem havido uma grande confusão. Na semana passada alertava para isso, porque uma coisa são os imigrantes e a imigração e que vêm para o nosso país e que procuram uma vida melhor, que vivem cá, que trabalham, que descontam. Coisa diferente é a atribuição de nacionalidade, e que nós consideramos de facto não pode ser atribuída por mera conveniência e que deve haver efetivamente uma ligação à comunidade nacional. Ora, mas quando olhamos para o projeto do Governo relativamente às questões da nacionalidade, depois eu já vou à imigração, não é isso que identificamos, porque continua, na proposta por parte do Governo, continua a ser permitido que cidadãos, por exemplo, ao abrigo dos vistos Gold, que numa primeira fase têm uma autorização de residência, mas ao fim de um determinado período podem também apresentar o requerimento para a atribuição de nacionalidade. E estamos a falar de titulares que o único critério que têm é terem dinheiro.
não têm qualquer ligação à nossa realidade, à nossa cultura, à língua, têm dinheiro. E há, de facto, aqui um tratamento diferenciado. Eu não posso deixar também de referir que, ao longo de anos, em particular o PSD, também o Partido Socialista, mas sempre apoiaram a atribuição de nacionalidade, por exemplo, ao abrigo da legislação dos judeus sefarditas. Aliás, e os números que vieram a público no final da semana passada também deixei isso bem claro. Em 2023, o número a atribuição de nacionalidade, 60% foram para pessoas que residem no estrangeiro. Desses, 40% são dos sefarditas. E, portanto, não têm qualquer ligação ao nosso país, nem à cultura, não conhecem a língua. Também o PSD sempre defendeu a atribuição de nacionalidade a filhos de brasileiros que nunca tiveram nacionalidade portuguesa e obtiveram diretamente dos avós, somente para ter um passaporte europeu. E, portanto, eu creio que os argumentos que são utilizados caem por terra relativamente a esta questão da nacionalidade. Sobre a imigração, não posso deixar de fazer a referência, de facto, dos retrocessos que aqui estão presentes. Lá está, mais uma vez, também há uma categorização de imigrantes, porque em função da qualificação e em função também do tamanho da carteira, porque se forem imigrantes com qualificações ou titulares de visto Gold, é possível um reagrupamento familiar, são garantidos os direitos. Se forem imigrantes que vêm à procura de uma vida melhor no nosso país, aliás, como tantos portugueses procuram uma vida melhor noutros países e que imigram, aí já não é garantido esse reagrupamento familiar, ou seja, aquilo que o governo está a propor é que abranja somente os filhos menores, exclui cônjuge, exclui filhos maiores, e isto, ou seja, é desumano. É importante também ter aqui presente que o reagrupamento familiar não é uma invenção nossa, é um direito que é reconhecido pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Imigrantes e das suas famílias e, portanto, se é verdade que a nossa capacidade não é ilimitada, é preciso garantir integração e acolhimento de quem vem para o nosso, de quem cá está, de quem trabalha, de quem desconta, que vivem cá, e, portanto, isso tem que garantir condições de trabalho, tem que garantir condições de vida. E, para terminar, eu queria acrescentar aqui ainda uma outra questão que se prende com o seguinte, porque a imigração ilegal é aquilo que, para já, que o governo está a promover, porque é necessário também combater as máfias, combater as redes que sabe que existem. É preciso também que haja intervenção nessa área. Mas a imigração ilegal é aquilo que interessa a quem pretende explorar estes trabalhadores para baixar direitos e para não garantir condições de trabalho com dignidade. E isto é, de facto, muito desumano, tratar as questões desta forma. Não tem nada de humanismo, muito pelo contrário, só deixa os imigrantes mais expostos, mais vulneráveis perante as máfias e perante também mais expostos à exploração. E mesmo, agora sim, mesmo para terminar, uma última ideia que eu queria colocar. Muitos imigrantes estão no nosso país, vivem cá, trabalham cá, descontam, e se a sua situação não está regularizada, não é por sua culpa, é por culpa do governo que não alocou os meios necessários à AIMA para dar a resposta adequada. Mas sobre isto não há nenhuma medida a ser tomada por parte do governo, é deixar as pessoas, de facto, completamente abandonadas. E reitero, são pessoas que estão cá, vivem cá, que trabalham cá, descontam cá, que contribuem e, efetivamente, muitos não têm a sua situação regularizada porque não são, de facto, assegurados os meios para regularizar a sua situação, e isso também é muito desumano. Passamos então para o segundo tema de hoje. O Governo conseguiu que o Parlamento aprovasse a descida do IRS. O Governo e o Chega entenderam-se para essa descida na generalidade, e isto é um primeiro teste a esta decisão do Governo de baixar
o IRS, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e este acordo com o Chega foi com vista a uma descida adicional neste imposto para o orçamento do próximo ano. E é, no fundo, o primeiro acordo entre o Executivo nesta nova legislatura, agora com o Chega no papel de maior partido da oposição. Eu começava agora por Paulo Edson Cunha. Paulo Edson Cunha, o não é não, já não é só não, já temos aqui este primeiro entendimento entre o Governo e o Chega. Aliás, André Ventura diz que não é só o IRS, que há uma plataforma comum ao Governo e ao Chega também na imigração. Como é que olha para esta aproximação, agora mesmo em termos efetivos, já com decisões tomadas na Assembleia da República, entre o Governo da AD e o Chega de André Ventura? Olho com algum agrado, em primeiro lugar, porque o Governo apresentou uma proposta e essa proposta foi aprovada, ainda que apenas na generalidade, mas é sempre positivo. As propostas são apresentadas é no sentido de serem aprovadas. Em segundo lugar, e até talvez mais importante do que uma proposta avulsa, tem a ver com a questão da estabilidade. Portanto, é um sinal que é passado para o país de que os partidos estão a encarar esta legislatura com alguma responsabilidade acrescida relativamente à anterior, tomaram nota do que o povo quer e estão a respeitar, no fundo, o voto popular. E em terceiro lugar, não havia também por que não aprovar esta medida. É preciso não esquecer que este governo, ou seja, esta linha política tem pouco mais de um ano, mas interrompida com as eleições, mas tem pouco mais de um ano, 2 legislaturas, mas apenas pouco mais de um ano, e já vamos na terceira descida de impostos apresentada por esta maioria maior, maioria relativa, é verdade, mas vamos para a terceira. E com valores significativos, com um alívio fiscal de 500 milhões de euros nos próximos meses. E pode vir a esquerda, como veio, vir falar dos impostos do A, do B e do C. A verdade é que os números não deixam mentir e há aqui um alívio fiscal previsto de 500 milhões de euros, a somar o alívio fiscal do ano passado e a somar ao alívio fiscal projetado para os tempos mais próximos, para um futuro próximo. Daí que nós temos de encarar com bastante otimismo os tempos mais próximos, naquilo que diz respeito à política interna, à política fiscal portuguesa, aos investimentos que estão previstos e à forma de conduzir o país. Temos aqui algumas dúvidas que não podemos deixar de ter, mas todo o mundo tem, porque estamos em pleno período de guerras estruturantes, de guerras que fazem alterar não só o quadro político global, mas também com um impacto enorme na nossa economia. E depois também temos um presidente dos Estados Unidos que o decoro faz com que eu apenas diga que é alguém instável. Mas todos nós conseguimos perceber que podemos adjetivá-lo de formas bastante piores, e essa instabilidade pode ter repercussões muito grandes nas economias. A nossa economia é uma economia pequena, é uma economia que está dependente de outros países, de países maiores, daí que eu acho que esta é já uma iniciativa possível e dada com bastante arrojo. Daí que entendo que é muito positivo a apresentação desta medida do governo. João Paulo Rebelo, o Partido Socialista absteve-se nesta votação na generalidade. O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, António Mendonça Mendes, diz que este alívio da carga fiscal não beneficia a classe média, mas ainda assim justifica-se o Partido Socialista não apoiar uma redução de impostos?
Francisco, justifica-se na medida justamente em que ainda agora acabou de dizer que o meu camarada António Mendonça Mendes o disse porquê, não é? Se nós estamos preocupados em criar melhores condições às pessoas que trabalham, que vivem com mais dificuldades, não podemos aceitar que, digamos, sejam feitas alterações que vão beneficiar justamente quem tem mais rendimento, quem no fundo já não tem tantas dificuldades quanto os outros. Esta posição do Partido Socialista faz sentido, de facto, baixar impostos, quando isso significa estar a beneficiar quem mais precisa, não é? Acho que é uma coisa relativamente simples de compreender. Se estamos a baixar impostos a quem, de alguma forma, é evidente que a baixa de impostos, enfim, de uma forma genérica, é boa para todos, não é? Quer dizer, não há ninguém que não queira ver os seus impostos reduzidos. Mesmo quem tem, digamos, mais rendimento, naturalmente, que vê sempre com bons olhos que possa pagar menos impostos. Agora, nós também sabemos que há aqui, mais uma vez, uma equação que é preciso equilibrar. E qual é a equação? A equação é a contribuição dos cidadãos, das empresas, para um Estado que, por sua vez, presta um conjunto de serviços a esses mesmos cidadãos, não é? O ideal seria, evidentemente, não pagarmos impostos. Há alguns países no mundo em que praticamente isso não acontece, como sabemos, mas são países que têm riquezas naturais que lhes permitem, evidentemente, não, digamos, fazer essa exigência aos seus cidadãos, mas esse não é o caso do nosso país, como sabemos. Não somos um país rico do ponto de vista de recursos naturais, somos um país que somos, e garantimos um Estado social, garantimos um Estado que protege, seja na saúde, seja garantindo educação, seja na segurança, enfim, o papel que o Estado tem, todos nós compreendemos que não o consegue exercer se não tiver recursos para esse efeito. E, portanto, sendo uma equação difícil, um equilíbrio difícil, o que, na visão do Partido Socialista, faz sentido é que, de facto, quem, por razões de maiores rendimentos, já, digamos, tem menos dificuldades, não é? Beneficiamos quem justamente tem mais dificuldades. Não é o caso deste projeto, não é o caso do que se está a discutir, e o Partido Socialista, desse ponto de vista, enfim, tem sempre a oposição, justamente nos termos que eu acabei por referir. Preferimos uma distribuição justa. João Paulo Rebelo, passamos então para Paula Santos. Paula, e o PCP, de resto, como também o Bloco de Esquerda e o LIVRE, também votou contra esta lei, não apenas se absteve, mas votou contra. Porquê é que não deve passar esta redução de impostos? A questão que se coloca é porque o PCP defende o alívio da tributação sobre os rendimentos de trabalho baixos e intermédios. Isso não há dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, nós arrastamos uma iniciativa legislativa para debate juntamente com esta proposta do Governo, que deixa isso bem claro. E pela nossa iniciativa, a redução, podemos assim dizer, do IRS, o alívio para os rendimentos de trabalho baixos e intermédios, é até bastante mais expressivo que esta que o Governo propõe. E, portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. A questão é que estamos perante uma proposta que aprofunda a injustiça fiscal, porque o seu impacto é mais significativo dos rendimentos muito altos. Vou-lhe dar um exemplo. Nos rendimentos de 890 euros por mês, vamos a falar um salário bruto mensal de 890 euros por mês, o alívio é de 40 euros anual, mais coisa menos coisa, 40 euros por ano. Podemos dividir isto por 12 meses para ver quanto é que dá. O que contrasta bem
com o alívio para salários na ordem de 7.000 euros, cujo alívio é 10 vezes superior. Ou seja, estamos a falar de rendimentos muito altos, que são muito mais beneficiados. É curioso, aliás, que o Governo, no conjunto de dados que tornou públicos das suas simulações, não fazia a simulação para salários desta ordem de grandeza. Eu creio que se percebe bem porquê. Porque é uma proposta que é injusta, para além de tentar ocultar o seguinte, que é fugir àquilo que se impõe também, que é o aumento dos salários e das pensões, porque os trabalhadores com salário mínimo nacional são cerca de 800 mil no nosso país, assim como a esmagadora maioria dos reformados não irão ver um cêntimo com esta proposta. E, portanto, a solução para melhorar as suas condições de vida, para estes e para todos, é de facto o aumento dos salários e das pensões. Depois, a segunda coisa que é preciso é justiça fiscal. Não é? Ou seja, aliviar a tributação sobre o menos que tem e sobre quem menos tem e tributar de forma efetiva de quem mais tem. Mas não é isso que vem nesta proposta do Governo, porque o alívio que o Governo fala é mais expressivo em rendimentos muito altos. E quando falo em rendimentos muito altos, estou a falar do 8º e do 9º escalão. A nossa proposta... Já agora, permita-me que adiante, nós aquilo que propunhamos era a atualização da dedução específica para 5.300 euros. A dedução específica é aquela parcela que se abate ao rendimento total anual, rendimento bruto total anual. E, portanto, a nossa proposta tinha logo uma expressão mais significativa nos rendimentos mais baixos e nos rendimentos intermédios, ou seja, até ao 6º escalão. Propunhamos também a redução das taxas no 1º e no 2º escalão e que, como o imposto é progressivo, iria ter impacto naturalmente em todos os escalões. Mas depois a nossa proposta fazia também o seguinte, quando falamos de justiça fiscal e tributar de quem mais tem, é porque não faz sentido que rendimentos superiores a 80 mil euros, estamos a falar já do 9º escalão, que é o último escalão da atual tabela, rendimentos de capital, possam ser tributados a taxas inferiores a um rendimento de trabalho do 5º escalão. Estamos a falar de salários aí na ordem de 2.000 euros. É extremamente injusto que assim seja e por isso propunhamos o englobamento e propomos também que se ponha fim ao regime dos residentes não habituais, que significa uma abdicação de receita que o Governo faz de 1.700 milhões de euros e que são receitas que são necessárias para garantir também serviços públicos. Ou seja, o Governo com esta proposta não só introduz mais injustiça fiscal, porque beneficia os rendimentos muito elevados, como também constitui um ataque aos serviços públicos, porque aquilo que devia ser feito não é feito. A nossa proposta foi rejeitada, não é? E o PSD votou contra a nossa proposta. Portanto, quem não quer reduzir a tributação sobre os rendimentos de trabalho baixos e intermédios não é o PCP, é o Governo. E depois esta proposta tem mais uma outra questão, que é, isto é um igodo para o que aí vem, porque o que o Governo verdadeiramente pretende é reduzir a tributação no IRC, que vai sobretudo beneficiar, aliás, como temos visto ao longo de todos estes anos, as grandes empresas, as multinacionais, e portanto, mais uma vez, é favorecer aqui os grandes interesses, e o PCP naturalmente não pode acompanhar esta opção política e, portanto, eu queria deixar claro que da nossa parte o PCP sempre intervém de facto para maior justiça fiscal. Não é perante isso que nós estamos neste momento. É preciso aumentar salários e pensões, há condições para isso. É preciso mais justiça fiscal e de facto reduzir a tributação sobre os rendimentos de trabalho baixos e intermédios e é preciso tributar de forma mais efetiva os lucros dos grupos económicos, as grandes fortunas, os grandes proprietários. E a proposta que o PCP levou tinha esse objetivo. Francisco, permita-me só, tinha esse objetivo, ou seja, no que diz respeito à matéria de IRS. Estamos a falar de IRS, há aqui aspectos que eu estava a falar, que é matéria de IRC, para deixar bem claro. Vou mesmo terminar só com esta questão. E o Governo nem sequer quer ouvir falar da redução do IVA, por exemplo, da eletricidade, do gás natural, do gás de botija e das telecomunicações. Nós sabemos, quem tem rendimentos mais baixos, a esmagadora maioria do seu salário e da sua pensão é para a aquisição de bens e serviços essenciais. A redução do IVA para 6%, como nós propomos
na eletricidade, no gás, nas telecomunicações, iria sobretudo beneficiar os cidadãos que têm rendimentos mais baixos de Ficou salários essa e de nota, pensões. Paula. E, portanto, sobre isto o Governo também nem sequer disse uma palavra, mas eu acho que isto revela bem também as suas opções. Obrigada. Passamos então para o terceiro tema, sem prejuízo de depois o Paulo Edson Cunha, se quiser responder alguma coisa ainda sobre este, responder agora na próxima ronda. O terceiro tema são os órgãos do PS de José Luís Carneiro, designadamente do Secretariado Nacional. Foi eleito no sábado pela Comissão Nacional com 75% dos votos a favor. Mesmo assim, houve 15% de votos contra e 10% de votos brancos. É uma renovação profunda deste órgão, do Secretariado Nacional, tendo em conta que apenas se mantêm 3 dos nomes que estavam no órgão anterior, no Secretariado do Partido. E entram nomes como Ana Catarina Mendes, Francisco Assis ou Sérgio Sousa Pinto. João Paulo Rebelo, que comentário é que lhe merece a composição do órgão e a votação que atingiu? É um comentário absolutamente normal. Eu já sei que os meus colegas aqui de painel muito provavelmente não se vão estender muito em considerações. Normalmente tendemos a respeitar o que se passa na casa dos outros, como se costuma dizer. Evidentemente que eu não tenho qualquer problema em fazer um comentário, mas que é um comentário também que não exige grande complexidade. O que é preciso compreender é que o órgão máximo entre congressos do Partido Socialista é a Comissão Nacional. A Comissão Nacional é, diria, normalmente o órgão, até pelo número de pessoas que compõem a Comissão Nacional, mais abrangente, digamos, o órgão onde mais sensibilidades, se nós quisermos, tem representação no Partido Socialista. Quando estamos a falar do Secretariado Nacional, estamos a falar, digamos, do órgão executivo, do órgão que trabalha cotidianamente com o secretário-geral e, portanto, que é responsável, no fundo, pelas determinações que a própria Comissão Nacional toma e, portanto, digamos que faz uma gestão mais cotidiana do partido. E por estas razões, qualquer pessoa que nos ouve seguramente compreende que é um órgão da estrita confiança, digamos, do secretário-geral. E, portanto, neste caso, o José Luís Carneiro, que foi eleito há bem pouco tempo, escolheu as pessoas que o vão acompanhar nessa missão, digamos, de um trabalho mais cotidiano, mais executivo. Os camaradas que foram escolhidos pelo José Luís Carneiro merecem-me, na totalidade deles, toda a confiança. Portanto, são pessoas que têm um percurso de vida e de vida política bastante diversificado. Há autarcas, há pessoas que já tiveram responsabilidades governativas ao nível das secretarias de Estado, de ministérios, e justamente, e o Francisco ainda agora referiu o caso da Ana Catarina Mendes e o Francisco Assis. Bem, de resto, bem como o Sérgio Sousa Pinto, uns já foram eurodeputados, outros são, o caso da Ana Catarina e do Francisco Assis. Portanto, há, diria, uma vasta experiência nos mais diversos órgãos, digamos, representativos, não só nacionais, como também no contexto europeu. São pessoas que seguramente merecem a confiança, lá está, da esmagadora maioria dos militantes do Partido Socialista, que se, no fundo, confirma com essa votação que o Francisco anunciou dos 75%. Dir-me-á, mas houve quem se absteve ou mesmo quem votou contra. Como é normal, num partido da dimensão do Partido Socialista, em que, de facto, as pessoas se expressam livremente e, portanto, manifestam também através do voto discordâncias que possam ter. Às vezes, ou infelizmente, às vezes até são coisas às vezes de cariz pessoal, que em princípio não deveriam ter muito a ver com votação, neste caso, para órgãos. E para não ficar, eu gosto de falar claro e de que as pessoas percebam, enfim, eu tenho uma qualquer antipatia com qualquer camarada e vejo, enfim,
entendo não votar às vezes por conta disso. Eu não estou a defender esse tipo de posição, estou apenas a dizer que muitas das vezes, e ao longo da vida, enfim, já levo uns anos nisto, sei que muitas vezes é assim. Em suma, neste momento o Partido Socialista não só tem um secretário-geral eleito, como tem um órgão, que é o Secretariado Nacional, que o ajudará a implementar, digamos, a estratégia e as políticas que o Partido Socialista defende, evidentemente, desde logo para o partido, para o país também. E isso é que são as boas notícias, depois de um período em que, digamos, houve aqui uma espécie de vacatura, que o presidente do partido, César, acabou por assumir, e muito bem, essas responsabilidades. Agora está, digamos, tudo devidamente nos conformes, como o povo também gosta de dizer, e estamos prontos para ultrapassar uma circunstância, como eu já disse em programas passados, que não há forma de o contornar. Bom, João Paulo, temos que deixar uns minutos também. Uma circunstância difícil para o Partido Socialista, e as boas notícias são essas, estamos prontos e digamos, com todas as condições para iniciar um caminho de recuperação que o Partido Socialista quer fazer junto dos portugueses. Paulo Edson Cunha, quer comentar a conclusão da eleição dos órgãos sociais do Partido Socialista? Acha que o PS está agora em condições de ser um interlocutor na oposição com todas as condições? E não sei se também quer fazer algum comentário ao que disse na parte final a Paula Santos sobre o tema da redução do IRS. Sim, conforme o João Paulo Rebelo disse, não é nossa tradição, e vou mantê-la, de imiscuirmos nos assuntos internos dos outros partidos, apenas desejar boa sorte, reiterar aquilo que disse a semana passada, dizendo que um Partido Socialista forte é absolutamente essencial para o nosso país. Portanto, é o que eu desejo, é que o novo secretário-geral e o novo secretariado façam um trabalho o mais profícuo possível em prol do partido, e em prol do país, aliás. Relativamente ao que Paula Santos disse, no fundo, é aquilo que nos divide. E o que nos divide em termos políticos é muita coisa, quase tudo. Não é tudo, porque nós temos muita coisa em comum também, que é o bem dos portugueses e queremos o bem para Portugal, mas a forma de o alcançarmos é de facto muito diferente. E quando nós estamos a discutir a função pública, quando nós estamos a discutir os nossos jovens que vão lá para fora, quando nós estamos a discutir que os nossos mais reputados médicos, cientistas, e sejam uma classe que já alcançou algum sucesso profissional, e discutimos que hoje em dia não os conseguimos cativar em Portugal, passa muito por aquele discurso que a Paula Santos aqui nos deixou. É um discurso que há que castigar, há que pagar, a partir de um determinado escalão as pessoas já são ricas, um português que ganha mais de 1.500 euros já é considerado uma pessoa rica, e nós temos que mudar um bocado esse discurso, nós temos de aliviar fiscalmente, nós temos que convidar as pessoas têm efetivamente, inclusive, de ganharem dinheiro. Os serviços públicos não estão em condições, temos de tornar o Estado muito mais eficaz, muito mais eficiente, porque há dinheiro que vai para o Estado. Agora, a verdade é que o Estado nem sempre é eficaz. Agora, a parte, sobretudo aquela classe média alta, tem de ser acarinhada. Nós não podemos estar a nivelar, como estivemos durante estes anos todos, estes últimos 10 anos, últimos 15 anos, 20 anos, a nivelar por baixo. Nós temos uma mentalidade que é nivelar as pessoas por baixo. Quanto menos ganharem os que ganham mais e mais ganharem os que ganham menos, é melhor. Nós temos de mudar esta mentalidade. Quem ganha menos, efetivamente, tem de ganhar mais, tem de se aproximar, mas quem está num nível acima, quem faz por isso, quem é justo que ganhe o preço do seu trabalho. E que depois não seja tributado de uma forma em que lhe vão buscar, muitas vezes, quase metade do que está a ganhar, apenas por uma questão ideológica, porque tem de pagar o Estado. Porque acaba por convidar a que as pessoas não sejam meritórias no seu trabalho, acaba por premiar a que as pessoas vão para os outros países, onde têm uma carga fiscal e incentivos bastante superiores àquilo que têm cá em Portugal. Paula Santos, para concluir o programa de hoje, não sei se quer comentar a eleição do Secretariado Nacional do Partido Socialista, e imagino que ainda queira dar alguma réplica ao que disse aqui
agora Paulette Santo Cunha, mas também não temos muito tempo. Sim, relativamente às questões internas do Partido Socialista, obviamente compreenderão que não me irei pronunciar sobre esses aspectos da vida interna de outro partido. Já sobre o IRS e aquilo que foi dito, sim, quero ainda referir o seguinte, porque o que Paulo Edson Cunha aqui fez foi turpar as minhas palavras. Eu tinha referido que a proposta do PCP, com o aumento da dedução específica, beneficiava todos os rendimentos de trabalho até ao 6º escalão. Estamos a falar de salários brutos na ordem de 2.500 euros, portanto não é verdade o que aqui foi dito. Mas se há partido que quer conter o aumento dos salários, é o Governo, o PSD e o CDS. Porque o PCP tem colocado em cima da mesa, como prioridade no nosso país, o aumento geral dos salários. O aumento geral dos salários, porque é isso que permite, de facto, uma vida melhor. É isso que permite aos jovens condições para ter uma perspectiva de futuro no nosso país. É isso que permite, no futuro, ter uma melhor reforma. Mas quem o impede sistematicamente é o PSD e o CDS, que não acompanha. E, portanto, quem não quer melhores salários no nosso país é o PSD e o CDS. E melhores salários e melhores pensões só é mesmo possível com o aumento do salário. Não é com o salário mínimo nacional, como o PSD propõe, de 1.100 euros daqui a 4 anos. Isso é manter a pobreza de quem trabalha todos os dias e que contribui todos os dias para o nosso país funcionar. E, portanto, eu não admito esse tipo de deturpar aquilo que foi aqui dito, porque eu não disse nada disso. E quem tem, ao longo de todos estes anos, lutado para, de facto, uma vida melhor, e há condições, há recursos para que se aumente, de facto, os salários, é o PCP. Quem não tem querido é o Governo, o PSD e o CDS, aliás, bem presente nas propostas e naquilo que adiantou, que é conter, que é temos que atacar terminar, Paulo. direitos. E, portanto, esta é a realidade dos fatos. Obrigado aos três. Desejo-vos uma boa semana e despeço-me também dos ouvintes. O programa repete amanhã às 3 da tarde e fica também disponível nas diversas plataformas de podcast. Uma boa semana para todos. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.